Ok, gente, vamos ao artigo 239. Então, vamos ao direito de petição. Vejam só, o que significa isso, né? Temos que entender. Gente, você tem sim direito de realizar qualquer pedido dentro do órgão ao qual você vai trabalhar ou mesmo combater alguma ilegalidade. Então, por exemplo, você vai solicitar o pagamento de uma hora extra que não foi paga na data correta. Então, nesse contexto, você vai utilizar o seu direito de petição. É o direito de você comunicar com o órgão ao qual você trabalha. Vejam só, gente, olha a redação do artigo. Vejam aqui no quadro. É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, então não precisa de pagar nada para utilizar o direito de petição. O direito de petição contra ilegalidade, olha aqui, abuso de poder e para defesa de direitos. Gente, qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Então aqui, gente, até o particular pode então reclamar, fazer alguma denúncia sobre erro, sobre omissão, sobre alguma injustiça, alguma ilegalidade praticada pela administração pública. Gente, em nenhuma hipótese a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente. Vamos aqui, Artigo 240 diz assim: ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias, salvo, olha aqui, gente, vou explicar isso, salvo previsão legal específica. Você vai observar que por vezes vem essa expressão no finalzinho do artigo, salvo previsão legal específica. O que representa isso? A lei número 10.261 é uma lei genérica, aplicada a todos os servidores, aos funcionários do Estado de São Paulo. Então, gente, pode ter uma lei específica, e vai ter sim, que vai regulamentar de maneira própria determinada ou determinadas carreiras. Então, vejam só, nós temos uma lei geral, que é a lei que estamos trabalhando, mas nada impede que seja editada uma lei específica para uma categoria específica. Olha um exemplo, gente. Pode ser que a categoria da Polícia Civil tenha uma lei específica que vai regulamentar temas próprios daquela carreira. A carreira, então, de médicos públicos podem ter sim uma lei específica que vai regulamentar aquela carreira específica, tá vendo? Isso é muito normal, tá bom, gente? Dentro da administração pública. Olha um exemplo. Nós temos a Lei 8.112 de 1990, que é a lei federal, a lei geral do serviço público na administração pública federal. Mas há também lei específica para várias carreiras. Exemplo, eu sou servidor atualmente do TRT da 10ª Região, trabalho no Poder Judiciário Federal. E lá nós temos a lei número 10.460 de 2006, que estabelece, que explica como que é a carreira do servidor público do Judiciário Federal. Tá vendo, gente? Então, vai acontecer isso também aí no seu estado, tá bom? Vamos lá, vamos voltando aqui sobre o prazo, que isso é importante, gente. Então, o servidor tem 30 dias para tudo. Olha aqui, ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração, recorrer de decisões no prazo de 30 dias. Gente, vamos aqui então, conversar um pouquinho mais sobre isso, que é importante. Então você faz um requerimento para o órgão ao qual você trabalha. Então você fez o requerimento, tá bom? Gente, nesse contexto, o seu requerimento, o seu pedido, ele pode ser negado ou pode ser atendido. Vamos considerar que você fez um pedido ali de pagamento, tá vendo? De pagamento
de horas extras. Vamos imaginar que você fez um pedido de remoção. A remoção a pedido, ó, você quer trabalhar em outra localidade, não é isso? Em outro setor, tá vendo? Então você vai fazer o seu pedido inicial, que geralmente chamamos isso de requerimento. Gente, esse seu requerimento, ele pode ser atendido. Se for atendido, ótimo, acabou o processo administrativo. Mas o seu requerimento, ele pode ser o quê? Indeferido. Se o seu requerimento for indeferido, você pode entrar com pedido de reconsideração. O que significa a reconsideração que o artigo prevê? Você vai refazer o seu pedido, colocar novas justificativas, só que quem vai decidir essa reconsideração é a autoridade que negou o seu pedido inicial, tá vendo? Então, vou colocar aqui então, ó, aí você vai pedir a reconsideração. Gente, quem vai decidir a reconsideração? Olha lá, a mesma autoridade, essa autoridade aqui, que negou o seu pedido inicial. Então, você tem que colocar novos argumentos para tentar convencer aquela pessoa. Gente, se por acaso o seu pedido de reconsideração não for atendido, olha aqui, você pode entrar com recurso, você pode recorrer. Qual que é a característica de recurso, gente? Sempre é endereçado à autoridade superior. Então, sempre a autoridade superior que vai ali reavaliar, que vai julgar o recurso. Pode ser que a organização interna do órgão, olha lá, admita um novo recurso. Tá vendo? Um novo recurso. Vamos considerar. Então, você pediu, fez o seu requerimento para o chefe do departamento pessoal. Você entrou com reconsideração, quem vai avaliar o processo novamente é o mesmo chefe, tá vendo? O chefe do departamento pessoal. Se por acaso o seu pedido, sua reconsideração não for aceita, aí você entra com recurso. Vamos imaginar, ó, quem vai resolver o recurso agora é o diretor-geral. Gente, e vamos imaginar que caiba outro recurso. Nesse contexto, quem que vai decidir? Vejam só, o presidente, né? O presidente do órgão, o presidente, né, do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Contas, nesse exemplo aqui, viu? E qual que é o prazo que você tem para pedir reconsideração? 30 dias, tá vendo, gente? Prazo aí genérico. Qual o prazo que você tem para recorrer? Também 30 dias, tá? Então você tem 30 dias para recorrer e 30 dias também para entrar com pedido de reconsideração, viu? Então, olha aqui, voltando. Então, você pode, né, requerer ou representar nos termos da lei, pedir reconsideração, vou voltar aqui, pedir reconsideração, Gente, tema também importante, deveres. Vamos aqui falar sobre os deveres e depois sobre as proibições do funcionário. Gente, diz assim, ó, são deveres do funcionário. Vamos aqui tirar uma dúvida, às vezes, né, eu respondo fórum, aluno com dúvida, na expressão funcionário público. Então, nós temos aqui funcionário público. E outras leis tratam o nome como sendo servidor público. Vejam só, a Constituição Federal não utiliza a expressão funcionário público, utiliza servidor público. Outro exemplo, a Lei número
8.112, olha aqui, gente, ela é de 90, tá vendo que ela é mais nova? Utiliza também a expressão servidor público. Geralmente, as leis mais antigas, antes da Constituição de 88, utilizam a expressão funcionário público para denominar aquela pessoa que mantém um vínculo estatutário com a administração pública. Então, gente, é uma questão só de expressão, de nomenclatura, viu, para a nossa prova. Ah, professor, se por acaso o órgão, a banca examinadora colocar lá, ao invés de funcionário público, colocar servidor público, a questão vai estar errada? É lógico que não, gente, pode substituir. O que você tem que lembrar em sua prova? Tanto a expressão funcionário público quanto a expressão servidor público servem para identificar aquela pessoa que tem um vínculo estatutário com a administração pública. O vínculo seletista, que nós já falamos sobre ele, é o empregado público. Então, o empregado público tem um vínculo seletista, viu? Detalhe aí para sua prova. Vamos aqui ao artigo 241. Gente, são deveres. Vejam só. Ah, professor, será que eu tenho que decorar isso daqui? É lógico que não, gente. O bom senso nos remete o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, olha aqui. Ser assíduo e pontual. Isso é lógico, né, gente? Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Gente, esse daqui às vezes é cobrado em prova, viu? Então, dever do funcionário representar aos superiores sobre todas as irregularidades que tiver conhecimento no exercício de suas funções, tá vendo? Então tem que representar sim. Agora, ó, desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, e especialmente sobre despachos, decisões ou providências. Imagine, né, o servidor do Poder Judiciário ficar ali antes da publicação divulgando o teor de uma sentença. É lógico que não pode, gente, de maneira alguma. Tratar com urbanidade as pessoas. Gente, residir no local onde exerce o cargo, onde é autorizado. Gente, isso daqui tá na lei, né? Mas hoje em dia, imagine, né? O órgão exigir que você resida no local onde você vai trabalhar, isso realmente, né, não vamos dizer assim que não foi recepcionado pela Constituição. Agora, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração familiar, zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização, apresentar-se conveniente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso, atender prontamente com preferência sobre qualquer outro serviço, olha aqui, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para defesa do Estado em juízo. Então, se por acaso tiver uma requisição do Poder Judiciário ou então da própria administração pública para defender o Estado, esses atos devem ser praticados com prioridade em relação aos outros. Gente, cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros, estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, né, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções, proceder na vida pública e privada
na forma que dignifique a função pública, tá bom, gente? Então você deve estar atualizado sempre, viu? Quanto à lei, regulamento, regimento e por aí vai. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre as proibições também, né? Pensem bem. Será que você vai ter que memorizar as proibições? É lógico que não, né, gente? O bom senso nos remete. O que a gente pode e o que a gente não pode fazer enquanto estiver exercendo atividade pública. Vamos aqui então, artigo 242, ó. Então não pode o funcionário retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento, né, gente? Ou objeto existente na repartição, isso não pode. Entreter-se durante as horas do trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. É que essa lei é antiga, na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não é verdade? Então, nessas redes sociais não podem atrapalhar o seu serviço, hein? Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, faltar e não dar satisfação, tratar de interesses particulares na repartição, promover manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. Aqui é falar mal das pessoas, não é isso? Ou então, né, que o puxa-saco, podemos falar assim de maneira coloquial. Exercer comércio, gente, entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever lista de donativos dentro da repartição. Então não pode ficar vendendo Natura, ficar vendendo aí Rinodê dentro da repartição pública, viu? Gente, empregar material do serviço público em serviço particular. Olha aqui, é proibido ainda ao funcionário, mais proibição, gente, fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou com representante de outrem. Então vejam só, você é servidor, você não pode firmar um contrato com o próprio Estado, tá bom? Você é impedido então de ser contratado pelo Estado para praticar alguma atividade, viu? Gente, também você não pode, olha aqui, vamos à tela, participar de gerência ou administração de empresa bancária ou industrial ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com quem? Com o governo de estado. Sejam por estes subvenciadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Gente, pode ter um conflito de interesse, não é verdade? Vamos considerar então que você trabalha em uma empresa e essa empresa mantenha relação comercial com a administração pública. Nesse contexto, com certeza, vamos ter ali, né? Pode acontecer, vamos dizer assim, desvio de finalidade, conflitos de interesse. Então, se essa empresa manter qualquer negócio com o Estado, aí você não vai poder fazer parte dessa empresa. Agora, gente, requerer ou promover concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio de invenção própria. Gente, então você não pode utilizar o cargo público para ter qualquer privilégio, para ter uma garantia de juro diferente. O que você pode é o quê? Se você for inventor, você pode registrar o seu invento. Gente, exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo. Nós já falamos sobre isso. Em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Então vamos considerar que a empresa ao qual você gente, você não vai poder. Para ficar mais fácil de você lembrar em sua prova, vejam só.
Você não pode participar da gerência, da administração, ou mesmo ser empregado de uma empresa que mantenha relação com o Estado. Lembre assim que fica mais fácil, né, para você gabaritar isso em sua prova, tá bom? Aí continuando aqui, ó. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. Vamos lá, gente. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais, nas condições mencionadas no item 2 desse artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Gente, aqui pode, ó, olha o que a lei diz. Em qualquer caso, você pode ser acionista, você pode ser cotista ou comanditário. O que significa isso? Ó, você pode ser acionista de uma empresa. Isso não vai prejudicar a sua condição como servidor público. Você compra ações da Petrobras, ações do Banco do Brasil, investe na bolsa, isso não há problema algum. Você pode ter cotas em uma sociedade comercial. O que não pode é você ser sócio-gerente dessa sociedade. Você não pode ser o sócio-administrador dessa sociedade. Aí não pode. Mas apenas cotas, você pode sem problema algum. Exemplo, você tem 20% aí de cotas de uma empresa, sem problema. Ou comandita, que é uma forma societária também, que a lei autoriza, né, o servidor, tá bom? Agora, gente, continuando. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o servidor público. Gente, vejam só, na época 68, lembrando do regime militar, não podiam incitar greve e não podiam também aderir à greve, tá vendo? Isso daqui, hoje é lógico que é constitucional, né, o servidor fazer greve. Praticar usura é emprestar dinheiro a juros, não pode. Constituir-se procurador de partes ou servidor de intermediário perante qualquer repartição pública. Então você não pode ficar fazendo, né, atividade, ou seja, praticar o que chamamos de advocacia administrativa dentro da administração. Porque pensem bem, o servidor, ele tem sim pode exercer um tráfico de influência dentro da administração pública. Porque, vamos considerar, você trabalha na administração, você conhece várias pessoas, pode ser que um processo ande mais rápido porque você pediu para um amigo, alguma coisa nesse sentido. Então você não pode ser procurador de ninguém, viu? Agora, vejam só, exceto, olha que exceção, quando se tratar de interesse do cônjuge ou parente até o segundo grau, tá bom? Nesse contexto pode. Então você pode defender o seu próprio interesse, isso é lógico, e você pode também ser procurador, intermediário, defender direito do cônjuge, de parente até o segundo grau. Aí, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho, aí não tem problema algum. Gente, receber estipêndios, né, valores no caso, de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadoras no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Então isso é lógico, né? Você não pode receber, ter qualquer benefício de empresas fornecedoras do Estado ou então de entidade ao qual você fiscalize, né? de uma empresa ao qual você fiscaliza. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. Fundar sindicato de funcionário ou deles fazer parte. Gente, isso daqui hoje é inconstitucional. Não sei como é que isso não foi revogado ainda. Artigo 244. Gente, é vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, e isso até o segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 um número de auxiliares. Gente, vejam só, vamos desconsiderar
esse artigo 244 e vamos falar sobre a súmula vinculante número 13. Gente, a súmula vinculante, ela proíbe, ela veda a contratação de parentes até o terceiro grau para o exercício de cargo em comissão, bem como função de confiança. Gente, até o terceiro grau, viu? E aqui a lei, né, autoriza 2 servidores, né? Isso é inconstitucional, é imoral. Fere princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade administrativa, viu? Então lembrem sua prova que você deve responder não em razão da lei número 10.261, e sim com os dizeres da súmula vinculante número 13, que proíbe a contratação de parentes até o terceiro grau. Você não pode esquecer isso em sua prova, viu? Ok, gente, vamos aqui. Acabamos então esse bloco. Vamos aí para o próximo. Continuando, vamos falar agora sobre a responsabilidade do servidor público, tá bom? Até o próximo. Continue assim, viu? Do jeito que você está fazendo, estudando com foco, com fé, com organização, que vai dar tudo certo. Vamos lá.